A paz, amados, bom dia, como vocês estão? Venho nesta manhã agradecer a Deus pelo fôlego de vida, porque estamos aqui bem, com saúde, às vezes um pouquinho limitados, mas nós estamos aqui e vamos glorificar ao nome do Senhor, amém? Eu tentei gravar um vídeo ontem e eu gravei os 20 minutos quando terminei, e eu fui ver, eu não tinha ligado o microfone, e aí ficou mudo o, o áudio. Mas hoje eu acho que vai funcionar direitinho, né? E eu também estava com enxaqueca, fazia 3 dias que eu estava com uma enxaqueca muito forte, muito forte. Até ontem eu estava assim com a cabeça muito ruim, aquela dor nos olhos, assim, dói lá dentro, parece que o olho tá sendo espremido. E graças a Deus hoje eu amanheci um pouco melhor. Tomara que ao longo do meu dia eu fique bem, né? Eu também peguei uma gripe muito forte e eu tô naquele finzinho da gripe também que, ai, só Jesus na causa. Mas tudo bem, graças a Deus, estamos aqui. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu vou trazer alguns versículos bíblicos que fala sobre depender do Senhor, de sermos dependentes de Deus. Eu daria o tema a essa mensagem dependa somente de Deus. E Ele cuidará de vocês, de vós, né? Então, dá licença um momento. Então nós devemos somente confiar no Senhor. E eu quero trazer para vocês um testemunho que eu vivi. Nesses 3 dias para terminar essa semana, eu quero vir trazendo testemunhos das coisas que eu vivi. Como eu falei, né, eu tenho um testemunho de vida e de lá para cá eu também passei por algumas situações que nós precisamos testemunhar a glória de Deus. Porque tudo que eu passei, eu realmente vi a glória de Deus na minha vida. Pois bem, em 2008, eu sofri acidente de carro, muitos me conhecem, já sabem, eu estou numa cadeira de roda. Quem não me conhece vai saber um pouquinho da minha história. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o vídeo do meu testemunho, para que alguns possam entender, né, um pouquinho da minha história. Então, em 2007 eu sofri acidente, fiquei na cadeira de roda. 2 meses depois que eu saí do hospital, o meu esposo, ele decidiu que queria separar. Então ele foi embora e eu fui tocar a minha vida com meus filhos. Meus filhos na época, o Lucas tinha 5 anos e a Gabriela tinha 1 aninho. E comecei aquela vida totalmente dependente do Senhor. Eu trabalhei na minha casa durante um tempo, não, na verdade, eu não sabia fazer, eu trabalhei no setor de cobrança, eu trabalhava numa companhia, fazia serviços como de banco, trocava cheques, fazia empréstimo de dinheiro e, e mais algumas coisas, transferência de dinheiro e coisas assim. E depois, quando eu sofri acidente, eles me permitiram trabalhar na minha casa como cobrança, ligar para as pessoas que não pagavam os empréstimos, coisas assim. Mas eu sempre tive assim, dentro de mim, aquele cuidado, sabe, com as pessoas. Eu tinha pena, porque eu sabia também que eu estava numa situação difícil, então eu não conseguia cobrar das pessoas quando elas lançavam assim, eu tô numa situação difícil, eu não posso pagar, então eu falava, tá bom, paga $20, paga 30, mas faça um pagamento. E eles queriam que eu fosse assim um pouco mais agressiva, né? Você tem que pagar 100, 150 e tal. Resumindo, eles me mandaram embora desse trabalho porque eu não conseguia coletar muito dinheiro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E
Estava chegando a semana de eu pagar o meu aluguel e eu tinha somente US$ 100 na minha conta. Naquele ano eu vivia de alguns benefícios do governo. Eu tinha food stamp, que era um valor muito bom, então comida na minha casa não faltava. A minha mesa sempre foi muito farta e eu creio que esse também foi o cuidado do Senhor. Tínhamos plano de saúde também, onde cobria todas as despesas de hospital, de consulta, remédio. Então eu também não tinha essa preocupação comigo, com meus filhos. Tinha dentista, tinha tudo, um plano completo. Mas faltava a renda mensal. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer para mim pagar o aluguel? Minha mãe estava ali, minha mãe desesperada. Então eu ia, na época eu frequentava uma igreja americana e nós fomos nessa igreja numa terça-feira. Toda terça, algumas mulheres se reuniam para fazer oração. Era um encontro de oração, não era um culto, era um encontro, reunia algumas mulheres. E naquela igreja nós vimos muitos milagres. A gente viu muitas coisas sobrenaturais acontecer. Pois eu cheguei naquele dia e a igreja ainda estava fechada, não tinha ninguém. Parou um táxi do meu lado. E veio um senhor, bateu no vidro e eu abri. Ele falou assim: Ah, aqui é a igreja. Ele ainda falou assim: This is the Power Church. Tipo assim, essa é a igreja do poder? Eu, sim, é a igreja tal. Ele falou: vai ter encontro hoje? Fiquei sabendo que de terça vocês se reúnem. Eu falei: Olha, geralmente toda terça tem. Mas vamos aguardar porque eu acho que as pessoas estão para chegar, vai abrir e tal. Ele falou, tá bem. Ainda perguntei para ele se você quer esperar no meu carro, né, liberar o táxi e tal. Ele falou, pode ser. Então ele ficou comigo, com meus filhos, minha mãe, e até então chegou o pessoal e abriu a igreja e começamos. E aí naquele dia, sempre vem alguma pessoa, traz uma palavra, e aí eles começam a impor as mãos e orar pelas pessoas e tal. Aquele casal tinha ido na igreja em busca de um milagre. Eles ouviram falar que naquela igreja acontecia muitos milagres, então eles foram lá buscar, né, o milagre que eles falavam que Jesus estava naquela igreja. Jesus era vivo naquela igreja. Nós víamos muitas coisas ali acontecer. E aí oramos por ele estava com um problema de saúde, um problema bem grave, eu não me recordo exatamente agora na época. Esse casal, eles eram de Sydney, da Austrália, e eles estavam ali por uma missão e souberam dessa igreja e tal. Pois bem, quando nós estávamos ali, tinha aproximadamente umas 15 pessoas nesse círculo de oração. E aí, de repente, esse mesmo rapaz, ele pega e fala assim, olha, o Senhor está mandando levantar uma oferta para essa mulher. E ele falou, eu escuto claramente a voz do Espírito Santo dizendo para levantar uma oferta para essa mulher. E eu tinha ido nesse culto realmente também em busca desse milagre. Mas eu cheguei lá e eu não falei nada para ninguém. Eu só falei para minha mãe, eu só falava para minha mãe, mãe, vamos para a igreja e vamos orar, porque Deus ele vai fazer algo por nós. E naquele dia, amados, cada um deu assim, algum deu em dinheiro, outros escreveram cheque, outros falaram, eu posso fazer uma transferência para você e tal, né, via Zelle e aí, amados, acabou aquele culto, tal, fomos embora para casa. Quando chegamos na minha casa, que eu fui ver a quantidade, né, o valor que as pessoas tinham me dado, eu tinha recebido exatamente o valor do meu aluguel, US$ 100 a mais do valor do aluguel. Eu pagava US$ 860 de aluguel na época e eu recebi 940, alguma coisa, não foi exatamente US$ 100, mas algumas coisas, um pouquinho mais do que o meu aluguel. Então naquele dia eu vi a glória de Deus, o cuidado de Deus, e aí eu comecei a partir daquele momento a aprender a ser dependente do Senhor. E não era fácil, porque todos os meses era uma luta,
Todos os meses para pagar aluguel eu me desesperava e falava: Senhor, o que eu vou fazer? Me ajuda, Pai, me ajuda, porque eu realmente não sei o que fazer. Então, amados, o que aconteceu? Eu falei para minha mãe, né? Nós estamos aprendendo a viver pela fé. Nós estamos aprendendo a ser dependentes do Senhor. E muitas vezes ser dependentes do Senhor não é legal. A gente se descabela, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, a gente muitas vezes não consegue descansar no Senhor. Eu também quero trazer para vocês Salmo 34:6, que diz assim: Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Gente, era exatamente isso que a gente fazia, a gente só clamava. Nós ligávamos para o pastor da minha mãe, um homem de Deus, pastor Nivaldo, e o pastor Nivaldo, ele orava com a gente e falava: não, vai dar tudo certo, confia no Senhor, conta os dias, Deus vai trabalhar, coisa e tal. E aí também Mateus 6:36 diz assim: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas também. Nessa época que eu passei no deserto, foi a época que eu mais fiquei na presença do Senhor. Foi a época que eu mais busquei o Senhor. Amados, nós não devemos esperar o tempo difícil para buscar o Senhor, mas nós devemos buscar o Senhor continuamente, todos os dias de nossas vidas. Muitas vezes falhamos, estamos cansados, não vamos para a igreja e chateados com alguma situação, não queremos ir para a igreja, mas não deixe de buscar o Senhor. Dobre o seu joelho na sua casa, ore, fale com o Senhor, fale com Deus em oração. Coloque louvor na sua casa, clame a Ele, busque a Ele enquanto se pode achar. E o Senhor, Ele fala, né, que quando buscamos o reino primeiro, todas as outras coisas são acrescentadas. Mas nós temos que primeiro reconhecer nosso Deus como único e suficiente Salvador, para que Ele possa realmente, de todo o coração, trabalhar em seu favor. E Ele nunca vai falhar. Ele nunca falhou comigo e eu creio que Ele nunca vai falhar. Em Filipenses 4:19 também diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Gente, que tremendo! Deus suprirá todas as vossas necessidades. Esses versículos eu encontrei assim, porque eu fui buscando, Senhor, dá versículos sobre ser dependente de Ti, me dá versículos sobre esperar no Senhor com paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. 1 Pedro também, 5:7 diz assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu moro num lugar que aqui na frente tem um lago e às vezes a gente vê, tem muito pato, muito pássaros tal. E a gente vê, às vezes vem um senhorzinho e dá ali pão para os patos, né, comida para os patos. Então essa palavra, ela verdadeiramente se cumpre, né, quando o Senhor fala, Ele garante, né, e a palavra dele tem se cumprido. De dias em dias a gente lê, a gente vê que a palavra, ela tem se cumprido. Então, quando a gente vê as pessoas cuidando, jogando comida para as aves em parques, muitas vezes a gente vê isso, a gente vê que esse é o cuidado de Deus. E aí Deus pergunta: quanto mais vós, homens de pequenas fé. Então, o cuidado de Deus é lindo. Eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele realmente cuidará, certamente Ele cuidará de nós. Também quero deixar para vocês Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti,
tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o Redentor é o Santo de Israel. Amém? Então, essa palavra, Isaías 41, eu carreguei ela no meu coração durante muitos anos. Muitos anos. Todos esses versículos que eu separei foram versículos que eu realmente vivi. E vivi pela palavra, vivi realmente pelo, sabe, pelo dependência mesmo do Senhor. Então eu já aprendi ao longo da minha vida a ser dependente do Senhor. Não é fácil, mas eu garanto para você que todas as vezes que você está dependente do Senhor, vai ser o momento que você vai mais buscar o Senhor. Vai ser o momento em que você vai ter mais afinidade com Deus, com a palavra. Vai ser o momento que você vai mais se entregar, você vai buscar mais, você vai ficar mais crente. Então, eu, assim, de uma certa forma, eu sinto muita falta desse tempo, porque foi um tempo onde Deus me usou muito, onde Deus me quebrantou muito, foi onde Deus trabalhou muito no meu interior, onde Deus, Ele fez coisas, assim, tremenda realmente na minha vida, e eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele também fará na sua. Então, aprenda a ser dependente do Senhor. E quando você passar por situações que você acha que não vai ter como, que você não vai conseguir, confia no Senhor. Tem aquele versículo que diz, né? Se Deus cuida das aves do campo, quanto mais nós, homens de pequena fé. Então, se Deus, Ele cuida, né, de tudo, por que que Ele não vai cuidar de nós, que somos filhos, somos amados por Ele? Então eu deixo essa palavra para vocês, deixo esse testemunho de vida, que Deus, Ele faz coisas que jamais imaginamos, o cuidado dele é real. Eu vivi muitos, amanhã eu quero trazer um outro testemunho de que Deus foi na minha vida tremendamente, são testemunhos financeiros do que o Senhor fez quando eu estava assim numa situação deplorável, que eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, eu não tinha o que fazer. Mas o Senhor, Ele cuidou, o Senhor, Ele fez de forma tão linda. E eu creio que Deus também fará na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Então não desista, persista na sua luta diária. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que tem dias nós acordamos já em meio tribulação, mas o Senhor, Ele fala para nós, descansa em mim, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou vendo todas as coisas e eu vou pelejar por ti. Então eu costumo dizer que muitas vezes a gente vai passar sim por lutas, por tribulações, por momentos que você fala, o que que eu vou fazer? Sabe aquele momento que você põe a mão na cabeça e você fala, meu Deus, e agora? E agora é Ele que vai agir. Amém? Então creia, receba essa palavra neste dia de hoje, que Deus abençoe seu dia. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Deus por esta palavra, eu louvo a Deus porque antes dela cortar do outro lado, ela corta aqui desse lado também. E através dessa palavra o Senhor tem me lapidado. Hoje de manhã essa palavra queimou muito no meu coração. Desde ontem eu tentei, na verdade, trazer ela, mas hoje, mais do que nunca, o Senhor tem falado comigo para depender somente de Ti, que nós não dependemos nada da mão do homem, mas somente de Deus, assim como o Senhor tem me cuidado desde lá atrás, eu creio que o Senhor me cuidará em todos os momentos da minha vida. Obrigado, Deus, por estarmos com saúde. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Abençoa, Pai querido, nossos familiares, abençoa nossos filhos, nossos maridos. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, seja com cada um. Deus querido, visita
as pessoas que estão em leito de hospital, também apresento neste momento o pai da Raquel, abençoa ele, Pai, nesta nova jornada, um senhor que estava aqui nos Estados Unidos, sofreu um infarto e hoje, essa noite, ele foi para o Brasil, está hospitalizado. Então, Deus restabelece também a saúde dele para a honra e glória do teu nome, que venha a ser um grande testemunho, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, continue conosco no dia de hoje, nos livra, nos protege, livra-nos de todo mal, Senhor, fique conosco, onde nós colocarmos a planta de nossos pés, que o seu Espírito Santo esteja conosco, guiando, livrando, protegendo-nos, Pai, da mão sanguinária, da boca felina. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós entregamos esse dia em tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, um dia abençoado para todos vocês, que vocês tenham um dia de alegria, paz, gozo e muita presença de Deus em nome de Jesus. E lembre, seja sempre dependente do Senhor. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.